Dado hoje aqui no Jornal 96 é o secretário estadual de tributação, André Horta. O governo precisa aprovar aí, até quarta-feira, um pacote de ajuste fiscal para tentar manter os pagamentos em dia. Bom dia, secretário. Bom dia, Diógenes. Bom dia, Hugo. Bom dia aos ouvintes da 96 FM. Muito obrigado pelo convite. O governo demorou muito para apresentar esse pacote fiscal e evitar um desgaste maior, secretário? Diógenes, o governador, né, você sabe que ele tem a vontade pessoal de não mexer nesse tema de tributo. Ele expressou isso para mim desde o início do governo. Mas do início do ano para cá, nós não tínhamos a exata medida de como essa crise iria afetar o país, né? Como é que o fato da... Quando houve a crise no Ocidente em 2008, nós tínhamos diversificado nossos comércios, com os BRICS, com a América Latina, então a gente pôde se manter apesar do que aconteceu naquela época. Isso do ponto de vista nacional. Nacional, então foi uma espécie de marolinha, lembrando dessa expressão, né? Agora, a crise que era setentrional, que era europeia, que era nórdica, que era Estados Unidos, e ela agora contaminou a China, contaminou o personagem mais forte dos BRICS, né? Então, a China parou de comprar soja brasileira, parou de comprar ferro, né, de Carajás, e junto com isso, estamos em ano pós-Copa, e o petróleo caiu, que o Rio Grande do Norte inclusive produz, o petróleo caiu aí a metade da cotação do barril. Nunca se imaginou que aquela crise do xisto, e já tem um ano, né, que está caindo o petróleo, vai fazer um ano que está caindo o petróleo. Então, também não se recuperou. Diversas riquezas que circulavam aqui dentro do país deixaram de circular. Então, e por que essas riquezas, por que a crise da China chega até a gente aqui em Natal, aqui no Rio Grande do Norte, né? Chega pelo seguinte, Dionísio, há 15 anos, mais ou menos, era publicado 2 clássicos do federalismo fiscal brasileiro. Um do Maurício Conte, em 2002, e no mesmo ano, um do Luiz Caseiro. Esse Luiz Caseiro eu queria falar contigo. Poucos anos depois saiu um de Fernando Rezende, o professor Fernando Rezende, estive com ele segunda-feira em Brasília, né? Desafio do Federalismo Fiscal, e do Rogério Lobo, Federalismo Fiscal Brasileiro. O nome da obra do Luiz Caseiro, em 2002, chamava-se O Colapso das Finanças Estaduais e a Crise da Federação. Veja, nós estamos em colapso desde 2002. Anunciado em livro e com estudos. E por que nós estamos em colapso? Por que esse colapso não ficou visível? Por que ele não veio efetivamente? Porque a União rebocou, por meio de empréstimos e outras verbas, os estados por todo esse tempo. Quando a crise chinesa atingiu o país e deixou de circular dinheiro dentro do país e a União caiu seus recursos, ela perdeu o poder não só de se manter, como de rebocar os estados também. É por isso que esse ano os estados viram efetivamente a crise se apresentar. O senhor está fazendo uma análise correta, né, do ponto de vista da crise econômica no quadro internacional. Mas a gente tem um agravamento desta crise aqui por questões também internas, né? Você tem aí o governo com um rombo, sem poder inclusive mais maquiar, e tem um grave escândalo de corrupção da Petrobras que ainda está em curso e a gente não sabe ainda o desfecho, e uma crise política do Congresso Nacional em torno do impeachment da presidente. Quer dizer, é este o caldo, este o cenário que também agravou a situação financeira dos estados, é isso? Não tenha dúvida, né? Se essas questões que estão acontecendo no país, se elas estão no dimensionamento correto, isso aí é controverso, a gente pode discutir, né? Dia 5 de janeiro, por exemplo, a Petrobras que tu citou, dia 5 de janeiro de 2015, desse ano, a Petrobras passou a ExxonMobil e se tornou a maior produtora de petróleo do mundo. Então, assim, eu já ouvi dizer aqui nessas apurações desse ano que nós vamos devolver à Petrobras o sucesso comercial. Bom, você não pode pegar o melhor do mundo e melhorar o melhor do mundo, né? Assim, você está na frente, você está na frente. A questão é assim, o que é sistêmico, o que é individualizado dentro das negociações comerciais. Nós não sabemos a verdadeira extensão disso. Eu me lembro aquele empresário paulista, que inclusive é de partido de oposição. Eu me lembro aquele que escreveu Virando a Própria Mesa. Lembra daquele clássico dos anos 80? Sembler. Ricardo Sembler. Eu me lembro ele que é filiado a um partido de oposição do governo, mas ele dizendo que desde os anos 70 tenta vender para a Petrobras e não consegue, porque você só consegue vender para a Petrobras se molhar a mão de determinado setor. Aí ele completou, mas assim, é bom que quem não é do ramo
entendo que é sistêmico, que é isolado. Eu não consigo vender também, aí se eu estou determinada empresa privada, na mesma matéria, né? Eu não consigo vender, porque também, para vender para aquela empresa privada grande, eu preciso fazer um certo jeitinho que eu não tenho conseguido. O governo tem um desafio até quarta-feira, que é tentar diminuir a reação do empresariado ao ajuste fiscal, ao aumento dos impostos, e a negociação na Assembleia Legislativa. O que é que o governo tem a falar para os empresários neste momento, secretário André Horta? Bom, você está falando há pouco da aprovação do regime de urgência, né? Eu, de fato, estou fazendo coro com o governador e rogando à Assembleia que aprove isso em regime de urgência até quarta-feira, pelo seguinte, porque aprovado e entrando em vigor essa lei, a aplicação dela só se dará em 2016. Se por acaso tem a noventena, né? Tem a noventena. Então, assim, se por acaso tiver alguma controvérsia em relação a qualquer coisa, a qualquer item daqui, que eu vou desfiar ele para ti, e tu vai ver, assim, que a forma modesta com que o Rio Grande do Norte está entrando, está vendo, um dos mais modestos do país, né? Somos nós que estamos entrando nas medidas contra a crise. Tudo isso pode ser corrigido até janeiro. Tá certo? Agora, se a gente não tomar decisão agora, a gente está abrindo mão aí de quase 20 milhões de janeiro de receita. E a gente não está no período econômico que a gente possa dispensar uma verba dessa. Isso é muito importante para o dia a dia da gente. Vamos detalhar para o nosso ouvinte o que é que o governo apresentou de aumento aí de impostos. Antes de detalhar, é bom deixar claro para a sociedade que esse ano o governo está se esforçando contra a crise e já contingenciou 30% da dotação orçamentária de todas as secretarias, excetuando segurança, saúde e educação. Né? Isso para evitar que alguém diga, o governo está fazendo a parte dele, o governo contingenciou 30% do desde o início do ano. Outra coisa. Isso dá o quê? 30% do quê? Você tem valores? Segura esse número, segura esse valor aí. Esse valor, ele é adicional à revisão dos contratos de locação e manutenção de veículos, de telefonia, custeio de dados, máquina, né? De custeio da máquina, né? Água, energia. Isso, tudo junto, esse ano, segundo o cálculo do secretário Gustavo do Planejamento, representou... Gustavo Nogueira do Planejamento, representou a economia de 200 milhões de reais. 200 milhões de Então reais. existe, na verdade, antes de se começar a discutir as medidas anticrise para o ano, já houve um pacote de corte de despesas esse ano. Agora... Isso é real? Isso é real, diga assim. Tu está entrevistando, tu entrevistar o Gustavo, você me diga, quando você está perguntando se é real, tu está perguntando em detalhes, né? Eu não faço gasto, eu faço arrecadação. Na hora de gastar, a gente não entra. Mas esses são dados oficiais do governo, o governo garante. Eu peguei esses dados com o governador, com declarações do governador nos jornais daqui do Rio Grande do Norte. A expectativa de arrecadação, né, adicional com o pacote é de 230 bilhões de reais, é isso? 230 milhões de reais. Agora, esses 230 milhões de reais a gente podia ter dispensado antes se a União continuasse nos rebocando, né, Lidiói? Se ela continuasse emprestando, se as transferências continuassem. Mas a FPE caiu. Né? A gente hoje só se sustenta com os impostos próprios. Só para o nosso ouvinte, FPE, o Fundo de Participação dos Estados. Né? As transferências federais, né, que nos ajudam no dia a dia aqui. Os municípios, FPM. E para o Estado, FPE. Ambos caíram um bocado. Aí, esses 230 milhões, como foi a sua pergunta? Não, para a gente... A expectativa de arrecadação é 230 milhões, né? Perfeito. E o que está previsto aí no pacote, secretário? O senhor disse que foi um aumento modesto, né, em comparação com outros estados. Não tenho dúvida. Bom, na parte de TCD, um imposto direto, né, nós estamos nivelando todos os estados. Hoje o limite máximo é 8%. Alguns já tinham colocado as alíquotas variáveis entre 4% e 8%. Nós estamos igualando com eles. Mas no regime... E TCD, gente, é o imposto de transferência de herança. Causa morte e doação. A doação e por morte. É o imposto de herança, que é conhecido como imposto de herança. A alíquota do Rio Grande do Norte né, atualmente 3. A menor do país, 3%. Né? E vai para 8%. E ela ficaria gradativamente entre 4% e 8%. Veja, 97% das operações, na verdade, está indo de 3 para 4, que é até R$1 milhão. Certo. E com esse ajuste, com essa atualização, isso vai para quanto? A expectativa de receita com isso? 12 milhões. 12 milhões. Ano. Perfeito. O ICMS, o que é que muda? O ICMS tem combustíveis, né? Nós, hoje, atualmente, é 25%
nós estamos colocando em 27%. Nós não estamos nivelando por cima, né? Rio de Janeiro hoje é 31%. Se eu não me engano, o Rio Grande do Sul foi para 30%, né? Rio Grande do Sul para 30%, Paraná, Minas Gerais e Goiás, hoje, antes de qualquer ajuste, é 29%, Bahia e Pará é 28%, e a gente agora, né, com as medidas anticrise, estamos indo a 27%, ok? Na parte de comunicação, hoje é 25%, iria para 28%. Né? Hoje, Mato Grosso e Pará aplicam 30%. Publicação, gente, incide diretamente na conta do telefone. Telefone, né? internet. Só para o ouvinte entender, né? Ficar próximo a ele a ideia deste aumento. Né? A alíquota da Bahia, do Goiás, Mato Grosso do Sul, Sergipe, hoje é 27%, né? Antes das medidas anticrise. E a gente né? vai para... A gente vai para 28%. No caso de aprovação da proposta, deve ficar abaixo de pelo menos uns 8 a 10 estados aí, antes das medidas. Claro que depois das medidas deve ficar mais ou menos todo mundo igual. Mas a gente deve continuar aí entre as mais baixas do país. A alíquota básica também vai ter uma variação, né? A alíquota básica do ICMS. A alíquota básica, que a gente chama lá de alíquota modal, né, do ICMS, ela vai de 17% para 18%. Nós não estamos nivelando com o Rio de Janeiro, que é 19%. Nós estamos nivelando com Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Paraná, Diógenes, é um exemplo muito importante para a gente, porque, na verdade, entre todos os estados brasileiros estão fazendo algum tipo de pacote agora, a maioria é igual, né, muito parecido, mas São Paulo e Paraná e o Amazonas, eles tinham feito esse pacote antes. Né? E o Paraná foi o mais recente, 2013. O Paraná, hoje, esse ano, ele é o segundo maior arrecadador de ICMS do Estado. Ou seja, se essas medidas, nós temos aí um dado empírico importante, né? Que se esse tipo de ajuste tivesse, assim, prejudicasse a economia, né? É um ajuste pequeno, na verdade, em termos tributários, mas se ele prejudicasse a economia, o Paraná não seria o segundo maior estado do país em crescimento de arrecadação. Mas o entendimento do empresariado aqui é que isso vai, enfim, arrochar mais ainda a vida dos empresários. Que a reação dos empresários foi muito forte. A margem de negociação, secretário, no debate e aprovação na Assembleia Legislativa? Olha, dentro da democracia sempre vai haver espaço para debate. Né? Em relação a valores, nós temos aí um déficit nominal para cobrir em torno de 470 milhões. Quase 500 milhões. Quase 500 milhões este ano, né? Até dezembro. Até dezembro. Então, nós estamos aqui propondo medidas que recuperem menos da metade do que está aí deficitário. Veja, por que menos da metade? É porque a gente está esperando agora para o ano vir com outro pacote cobrir outra metade? Não, não é isso. A economia brasileira hoje, ela está bastante resignada devido à crise política. Nós não imaginávamos, Diógenes, assim, que agora, em agosto, quase um ano após a eleição ainda está em discussão, praticamente, né? Então, assim, a gente gostaria muito que a paz dentro da política viesse, para o empresariado voltar. O debate político é muito forte. A gente esteve na reunião da TAM, questão do Hub, e a presidente da TAM, Cláudia Senda, né, ela nos falando. Eu conheço diversos grandes empresários que estão aí com um bocado de dinheiro para investir, e eles estão até agora represando esse dinheiro porque eles estão esperando ver o que acontece. Né? Se vai haver uma grande perturbação da ordem, uma grande perturbação política, porque depois disso esse dinheiro vai aparecer e vai circular. O ambiente de negócio é muito ruim, né? Muito incerto nesse momento. Né? É muito difícil e num período onde a gente já sentiria, né, a crise mundial aqui dentro, no período onde já seria inevitável que em algum ponto, né, de nossas vidas essa crise mundial nos tocasse. Por último, o governo não tinha como escapar de apresentar essa proposta de ajuste fiscal. Olha, eu fui eleito coordenador secretário de Fazenda agora no final de julho. Assim que fui eleito, eu tenho 15 dias aí no mínimo para convocar uma reunião, né, de um prazo mínimo. Uma das primeiras medidas nossas, da primeira semana depois de eleito, foi de convocar o secretariado brasileiro para poder a gente discutir a crise, né, e como é que a gente ia passar 2016. Porque 2015 é um ano artificial. 2015 é um ano que o Rio Grande do Norte paga a folha com fundo previdenciário, que Sergipe paga a folha com depósito judicial, que outro estado paga a folha com outro recurso. Todo mundo está utilizando algum artifício que não a sustentabilidade fiscal para poder
passar o dia a dia, deveria pagar a folha, né? Para poder pagar a folha. Antigamente, o secretário de Fazenda era doido, assim, reclamar porque não tinha margem de investimento. Hoje é porque está tentando pagar a folha. Nem isso, né? Nem administrador de folha hoje está tentando ser. Em relação aos depósitos judiciais, quer dizer, o Tribunal de Justiça se manifestou em torno da necessidade de uma lei para que o governo possa ter acesso a esses recursos. O entendimento do governo é que basta um decreto do próprio governador. O governo já chegou a uma posição a respeito disso, secretário, porque isso tem a ver também com o uso de recursos, né, nesse momento de crise. Segunda-feira, eu, convidado, participei de uma audiência pública lá no Supremo Tribunal Federal, presidida pelo ministro Gilmar Mendes e com participação do ministro Edson Fachin. Era justamente uma lei do Rio de Janeiro, de utilização de depósitos judiciais, mas como estava em questão todo o entorno, se discutiu a Lei Federal 151, que a gente está tentando aqui também regulamentar, né? E várias autoridades do país se manifestaram lá, cada um teve 10 minutos, né, para se falar. Eu, inclusive, mudei o discurso durante a audiência, né, porque eles estavam entrando em tema muito técnico, estavam esclarecendo os princípios, né? A questão da crise não estava praticamente sendo levada em consideração. Até escrevi na hora para poder se manifestar e tocar esse assunto com eles, e acho que sensibilizou, porque tanto um quanto o outro recorreu à nossa fala, né, no final, quando estava concluindo os trabalhos. Então, alguns estados entenderam que não precisava lei, que por decreto se fazia. É o caso do Rio Grande do Norte. O pensamento do governador. O governador era esse, seguindo o procedimento de outros estados. Não foi assim que o judiciário entendeu. E o governador compreendeu o posicionamento do judiciário, respeitando, e já apresentou a lei. A lei está na Assembleia e já pode ser aprovada para poder se utilizar os depósitos judiciais. Isso repito, Jorge, isso não é sustentabilidade fiscal, né? O Rio Grande do Norte precisa ter sustentabilidade, né? A gente tenta para o ano, a gente vive, passa um ano tranquilo, passa um ano melhor. Todos os estados precisam recuperar isso aí. É preciso, na expressão federal utilizada pelo ministro Levi, é preciso realismo fiscal. É isso aí. Eu queria agradecer a presença do secretário estadual de Tributação, André Horta. O governo tem até quarta-feira para aprovar o projeto fiscal na Assembleia Legislativa. Vamos aguardar as negociações e o trâmite que o governo quer de forma emergencial. Obrigado, secretário, por sua presença aqui no nosso programa. Deus, mais uma vez, muito obrigado pelo espaço para a gente estar discutindo essas questões públicas tão importantes para o Estado. É isso aí. Obrigado.